Graça e paz, querido. Primeiramente, eu quero desejar a vocês a paz do Senhor Jesus e que a bênção de Deus e a proteção dos seus anjos esteja acampada ao teu redor. Estou aqui mais uma vez querendo convidar vocês para um culto ao ar livre, do encontro dos Atalaias de Cristo, aqui em frente à minha residência, que vai haver domingo às 13h30 da tarde. Nós temos esse objetivo de trazer essas palavras da volta de Cristo. Nós sabemos que quando se trata da volta de Cristo, nós temos que trazer mensagens impactantes, mensagens realmente que não é para massagear o eco de ninguém, mas sim para trazer a realidade à vista dos homens. Porque existe um caminho estreito que conduz à salvação, existe um caminho largo que conduz à perdição. Então, temos essa obrigação, já que somos ministros da palavra de Deus, de trazer uma mensagem sobre a volta de Cristo. Nós temos que realmente falar a verdade. Existe o céu, existe o inferno. Os que estão em Cristo serão salvos, e os que estão sem Cristo serão condenados. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Amém? Então eu quero convidar vocês para a gente aqui estar junto às 13h30 da tarde, para a gente pregarmos a palavra do Senhor, Junte-se a nós, você que for evangélico, você que é crente em Jesus Cristo, junte-se a nós, venha fazer parte também dos Atalaias do Senhor, trazer uma mensagem para que as pessoas possam ouvir, não importa se as pessoas vão estar aqui ou não, mas elas vão estar nas suas casas. Não importa que eu e você está fazendo a obra do Senhor, e a gente precisa levar a mensagem da volta do Senhor. Amém? E também quero convidar você que antes do culto nós vamos fazer um período de oração de meia hora, orando para que Deus derrube as muralhas, quebre as correntes que nos prende, que tenta nos evitar que a gente faça a vontade de Deus. Às vezes, você mesmo sabe do que eu estou falando, às vezes nós nem sequer oramos, não temos mais aquele desejo de viver na oração, não temos mais aquele desejo de buscar o Senhor. A gente, quando chega de noite, já vai direto para a cama, não ora, se levanta, não ora, às vezes nem agradece um alimento. E muitas vezes o diabo se aproveita disso, dessa fraqueza da nossa carne, sabe? E vai construindo muros ao nosso redor, para evitar que a gente faça a obra de Deus. Pois é a oração. Jesus disse, batei, batei e abri-se-vos-á, Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Então é isso que Jesus nos ensina, a gente orar, vigiar. E muitas vezes, a gente, por não fazer isso, aí sim nós somos cercados de muralhas, certo? Que facilmente vem sobre nós. O diabo, depois que nos cerca de muralhas, joga sobre essas muralhas os seus venenos, os seus pecados. E a gente às vezes é envolvido, por falta de nós orarmos e vigiarmos, nós somos envolvidos em mentiras, nós somos envolvidos em invejas, certo? Calúnias, fofoca. De repente somos pegados em adultério, tá entendendo? Nós somos pegados em palavras torpes, falando palavrões, entendeu? Dando mais lugar à ira da carne do que a do Espírito. Então isso são muralhas terríveis. Isso pode provocar uma tragédia maior na sua vida espiritual e na minha vida espiritual. Amém? Certas vezes eu postei aqui uma cena aqui que um policial pegava um bandido no Face e ele levava alguns tiros, o ladrão. E a pessoa pegou e me criticou. Por que um cristão ele coloca essas imagens forte de tragédia? E eu tive que responder, eu disse, minha querida, a maior tragédia, se você vai ver, você tá na Bíblia. Se você for ler do começo ao fim, você vai ver o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel por inveja, tá entendendo? E depois vem no tempo de Noé, onde a extrema corrupção era grande demais, a violência era extrema. A gente não pode ver, a gente leu, mas se a gente conseguisse ver como é que estava aquele tempo, estava horrível, não era isso? Tremendo, tanto que Deus disse, eu vou acabar com a humanidade agora. E só restou apenas
Noé, entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes a gente fica chocado porque vê uma imagem forte, vê uma imagem de violência, mas sabe o que é isso, gente? É porque você não lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o diabo desceu com grande ira e ele está matando, roubando e destruindo, tá entendendo? E naquela época ali, quando as pessoas se afastavam de Deus, a Bíblia nos conta que tinha mulheres que pegavam seus próprios filhos e cozinhavam para comer. A cabeça de um jumento estava valendo muito dinheiro naquela época, porque a fome era extrema, o pecado tinha aumentado. Isso aí o que a gente vê hoje em dia, isso é o mínimo. As coisas vão piorar, a crise vai piorar, a crise está no país inteiro, não é só no Brasil. E é justamente aí que Satanás ele vai entrar, tá entendendo? Com a estratégia dele. Ele vai chegar com uma solução, ele vai chegar incorporado de um homem de sucesso, um homem bem vestido, entendeu? E vai trazer a solução para toda a humanidade. Aí onde é que ele vai colocar o quê? O chip, né? Para que as pessoas coloquem o chip. E aí daí em diante nós vamos ver o que é que vai acontecer. Então, a maior tragédia eu acho que é isso aí. É quando a gente se desvia da palavra de Deus, deixa de orar, deixa de buscar, e a gente vai vivendo uma vida de miséria. Em vez de nós desfrutarmos do melhor, né? Como Jesus disse, eu vim para que tenha vida em abundância e me terás paz do melhor. Às vezes eu vejo crente mendigando, né? Mendigando de migalhas, vivendo uma vida miserável espiritualmente falando. Por isso eu quero clamar hoje, em nome de Jesus, eu quero trazer para você essa palavra. Assim como Jesus, ele veio ali de 1 João capítulo 3, versículo 8, disse que o Filho de Deus se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Hoje eu quero convidar você para que a gente junto possamos desfazer, destruir as obras do diabo. E vai ser aqui na frente da minha residência. Nós vamos estar orando, buscando ao Senhor, sabia? Porque a gente não pode parar, em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus possa transmitir esse recado para o seu coração melhor do que eu estou falando aqui, certo? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e até domingo, às 3h30 da tarde, no bairro São Francisco, próximo à Policlínica Batista, na Travessa Monte Castelo número 6, os Atalaias de Cristo, junto com o diácono, o irmão Samuel e sua família, que vem do Recife para fazer a obra do Senhor. Amém? Temos também nossa irmã Ana Paula, irmão Zito, Fabiana, Sara, enfim, aqueles que fazem parte dos Atalaias, que fazem parte dessa obra. Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe a todos e aguardamos em nome do Senhor Jesus. Amém.